Olá, eu sou a Tânia, atual coordenadora da Pastoral da Sobriedade, coordenadora diocesana da nossa Diocese de Jacarezinho, e gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o início da Semana de Prevenção às Drogas, que ocorre entre o dia 19 de junho e 26 de junho, atualmente no Brasil, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Gostaria de informar vocês, então, o que acontece na pastoral, o que é a pastoral, como a gente trabalha, para que ela serve, né, nesse contexto, tá bem? Bem, a Pastoral da Sobriedade, ela é um movimento da Igreja Católica que nasceu em 1998, depois de uma campanha, já em 1994, pelo Papa, então, João Paulo II, que pediu que houvesse uma ação da Igreja mais coordenada, mais firme, frente às drogas. Então, em 1998, aqui no Brasil, após uma assembleia, o bispo Dom Irineu Danelon, ele, em conjunto, então, com outras pessoas, se organizaram para a organização da pastoral, que se chamou, então, Pastoral da Sobriedade. Essa pastoral, ela abrange, então, um cuidado maior para os dependentes químicos de álcool e drogas, né? E também ela auxilia os codependentes, que são os familiares e as pessoas envolvidas, enfim, juntamente ali com o contato com o dependente químico. Além disso, a pastoral da sobriedade, ela tem assim uma definição que ela também serve então para ajudar as pessoas também naquele momento ou naquele problema psicológico, psíquico, então como a depressão ou então como a compulsão, né? Porque a sobriedade ela não abrange exatamente somente o consumo das drogas, não é? Mas a sobriedade é um conceito muito maior, né, que envolve então a pessoa, o ser sóbrio, envolve realmente a pessoa ser lúcida, né, consciente de todos os seus atos e realmente fazer com que ela consiga agir adequadamente, né, conscientemente, enfim, e que ela fique bem. Bem, então o nosso grupo da Pastoral da Sobriedade aqui em Bandeirantes, ele nasceu em 2013, então nós estamos há 9 anos com o nosso trabalho aqui na cidade e existe uma reunião semanal, que é neste grupo, que é um grupo então de autoajuda, onde nós fazemos uma reunião cerca de 1h30. Qualquer pessoa pode comparecer, pode ir lá conhecer, tá? Tanto as pessoas, como eu disse, que são parentes, que são próximas, ligadas a um dependente químico, ou mesmo o próprio dependente químico que gostaria e que deseja, então, lutar contra este mal, não é? Essas reuniões acontecem sempre no mesmo dia, nos mesmos horários, que é na terça-feira, às 20 horas, lá na paróquia Santa Terezinha, no centro de Bandeirantes. Então, nós fazemos essa reunião, né, numa sala, que seria uma sala ali atrás da igreja, né, uma sala da catequese, onde é totalmente aberta, então, ao público. E nessa reunião, nós seguimos todo um cronograma e, na verdade, um programa mesmo da própria pastoral, que é um programa nacional. Então, toda semana há uma reunião diferente em que as pessoas não precisam se sentir intimidadas, ninguém é obrigado a falar da sua vida, se expor de forma nenhuma. Ela pode muito bem ali participar, ela vai ouvir depoimentos de pessoas que às vezes ali estão. Nós vamos fazer a reunião seguindo essa cartilha e esse programa
E principalmente os codependentes, eles começam a entender um pouquinho melhor essa problemática das drogas e como agir perante, às vezes, um dependente químico, né? Perante as mudanças de comportamento, infelizmente, que a dependência química leva. Então, é necessário que o codependente, às vezes, ele participe para que ele possa, então, buscar ajuda, buscar apoio numa situação que muitas vezes ele não sabe a quem e como, né? Como recorrer. Então, neste grupo, nós auxiliamos nesse sentido, nós conversamos, nós debatemos, enfim, nós estamos ali simplesmente para que a gente possa, juntamente com as outras pessoas que ali estão, que já são pessoas recuperadas, né? Mas sempre a gente diz que não é um processo em recuperação, porque a recuperação ela se dá a vida toda, mas que a partir dali, de momentos e pessoas também que estão participantes no grupo e que já, enfim, foram dependentes químicos importantes e têm toda uma experiência, que elas também possam passar essa experiência para as outras pessoas que ali estão, tá? Então, eu queria comentar um pouquinho também a respeito dessa adicção que a gente chama, né? Que na verdade é o uso abusivo e de consumo de drogas, né? O que é a droga, na verdade, né? Nós temos drogas lícitas e ilícitas. A droga é simplesmente uma substância que ela pode causar alguma mudança no comportamento, a nível cerebral, alguma mudança química, né? Para que realmente às vezes a pessoa tenha alguma mudança ali em relação à sensibilidade, às sensações, enfim, que isso de alguma forma a droga pode interagir então dessa forma e mudando o comportamento dessa pessoa, não é? Uma droga conhecida, ilícita, quer dizer que realmente não é proibida seu uso, é o uso do álcool. Outra droga é o tabaco, é o cigarro, né? E outras drogas, como diversos medicamentos, que às vezes não têm controle, também são consideradas drogas, né? Também podem interferir com esse metabolismo do ser humano, enfim, com mudança de comportamento, que pode variar bastante. Então, são as drogas lícitas. E dentre as drogas que são controladas e que são proibitivas o consumo, aí nós temos, né, maconha, cocaína, crack, comprimidos de êxtase, e aí uma outra infinidade de substâncias, né, que infelizmente só aumentam no nosso dia a dia. Importante a gente ressaltar, eu gostaria de falar um pouco, que o uso abusivo do álcool, né, é um problema muito sério, mesmo porque a gente sabe que no nosso país ele não é bem controlado e que os jovens hoje eles iniciam muito cedo na sua vida de festas, de contato às vezes com colegas, amigos e que o álcool ele é muito bem, vamos dizer assim, tolerado para esses jovens, não é? E a partir, às vezes, de 12, 13 anos, eles já começam, muitas vezes, o consumo do álcool. E acham que é normal, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, como pais, como familiares, né? Por quê? Porque o excesso, ele vai ocorrendo sempre aos poucos, né? E a própria tolerância que a gente diz que é o uso cada vez maior da substância para atingir as mesmas sensações, não é? Então, é importante saber que isso não acontece de um dia para o outro, esse uso abusivo, muitas vezes, e que é importante as pessoas tenham uma ideia, pelo menos, que o alcoólatra não é aquele ser humano, aquela pessoa que vive simplesmente caindo de bêbado mesmo, né, do uso abusivo do álcool,
e simplesmente essa pessoa que a gente vê sem controle da própria vida. O alcoolista ou alcoólatra, ele pode ser uma pessoa que ele ingere, por exemplo, diariamente, isso vamos falar dos homens, uma maior quantidade, por exemplo, acima de 3 ou 4 latas de cerveja diariamente, né? Ou então que ele não faça uso, por exemplo, diário, mas que chegue no sexta, sábado, domingo e aí faça um uso exagerado e abusivo de álcool. E para as mulheres é ainda pior. O álcool ele costuma ser mais tóxico e mais grave ainda, tá? Então, para as mulheres, uma dose às vezes é menor ainda do uso de álcool, né? Essa pessoa também, ela pode ser considerada alcoólatra. Então, a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção em relação a isto, porque embora sendo uma droga lícita, como eu estava dizendo, que ela é, vamos dizer, aceitável, né, do ponto de vista social, não deixa de ser muito, muito perigosa para a saúde de qualquer pessoa. Além disso, nós temos o cigarro, que infelizmente diminuiu já o consumo, mas ainda existe muito. E no momento ainda, entre os jovens, está circulando agora a moda do cigarro eletrônico, que é tão ou mais lesivo, mais perigoso em termos de efeitos colaterais, né, do que o cigarro comum. E simplesmente por uma questão de moda, né, de um e o outro fazer a mesma coisa, enfim, chamar e acharem legal. E infelizmente, hoje o consumo do cigarro eletrônico é mais comum do que a gente imagina e realmente pode provocar muitos problemas graves de saúde para o usuário. Dos medicamentos, como eu disse, importantes, né? Medicamentos, às vezes, antidepressivos, calmantes, que também em excesso, eles também levam a essa dependência. Então, é necessário tomar muito cuidado também com todo medicamento, tá bem? Enfim, em relação às drogas ilícitas, é o que a gente já conhece, a maconha ainda é a substância praticamente mais utilizada no nosso meio, próximo ali também da cocaína, que também é bastante utilizada, né? E em menor grau, aí vem outras substâncias, o crack, o mesmo uso múltiplo de drogas, enfim, né? Bom, o que é importante então também que a gente faça uma observação nesse sentido? Enquanto o usuário, né, ele pode fazer uso eventual, esporádico da droga, não se tornando realmente, às vezes, um dependente, assim, realmente voraz, enfim, em relação, né, àquele dependente que já não tem mais domínio sobre a própria vida, é uma situação que ainda é possível de, às vezes, a pessoa ter um controle e parar. O problema é quando o usuário, ele já, com o consumo da droga, ele começa a persistir no hábito e a falta da droga, ela já vai provocar desconforto. Então, ela já vai provocar, às vezes, o que a gente chama de abstinência. E é necessário, então, vamos dizer, o usuário, ele volta a consumir a droga cada vez mais para tentar obter as mesmas sensações que ele tinha inicialmente em relação ao consumo. Esse é o problema. É nesse momento que, então, ele está preso. Ele realmente, aí nesse momento, ele vai perceber que aí ele foi pego, infelizmente. Essa prisão, então, essa falta da liberdade que esse indivíduo vai experimentar ao longo ali dos seus dias, da sua vida, vai se tornar um problema muito grave para ele mesmo,
porque aí ele vai perder totalmente o controle da sua vida normalmente, às vezes a nível social, de trabalho, enfim, ele não vai ter mais domínio, né? Porque ele sente falta da droga. E essa busca incessante vai se tornando cada vez mais pesada. Então, isso é um problema muito grave, né? Nesse momento, tem pessoas que conseguem fazer uso, às vezes, de substâncias através de médicos, psiquiatras, para controlar um pouquinho mais essa adicção, provocar, controlar essas crises de abstinência, mas infelizmente, muitos desses usuários, eles necessitam uma internação. Aqui em Bandeirantes, o padre Roberto Medeiros, ele fundou a comunidade terapêutica São Pio de Pietrelcina, onde jovens, né, adultos, eles são internados e lá permanecem durante um período aí entre 6 a 9 meses, né? Nesse período todo que eles ficam espontaneamente, sem o uso de remédios, né? Somente mesmo com toda, vamos dizer assim, toda a terapêutica psíquica ali, psicológica, religiosa, né? E com todo o acompanhamento de psicóloga, de assistente social, de pessoas voluntárias que lá estão vivendo e vivenciando com os jovens, vamos dizer assim, esse momento realmente de tentar de ficar abstêmio, né, de deixar mesmo totalmente as drogas. Então, eles são acompanhados durante esse período para que eles possam, então, aprender como sobreviver, como viver sem o uso das drogas. É um trabalho árduo e neste ponto a Pastoral da Sobriedade, então, ela faz um papel de parceria. Por quê? Porque ao longo desses meses que os internos estão, então, se dispondo ali realmente a se tornarem pessoas, vamos dizer assim, abstêmias, sem o uso qualquer de drogas, eles também participam das reuniões da pastoral e fazem também esse acompanhamento, não é? Então é muito importante que aos poucos eles possam perceber que eles vão se tornando pessoas melhores, pessoas mais fortes e pessoas que vão começando a se reconhecer novamente como um indivíduo sem a droga, não é? Então esse papel é um papel interessante, um papel muito bom em conjunto, né, com a comunidade, para que a gente possa então trabalhar juntamente na recuperação desses jovens e no dependente químico. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Muito obrigada. Nós teremos uma semana de conversas, de palestras, enfim, né? De pessoas que vão fazer seus depoimentos e que vai ser uma semana muito boa e muito rica para a gente debater um pouquinho mais, então, sobre esse problema das drogas. Está bem? Agradeço e eu espero que vocês, tá, durante toda essa semana, para que a gente possa juntos se tornar mais forte nessa luta, infelizmente, nesse combate às drogas, que é um mal. Como disse nosso Papa João Paulo II, a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Muito obrigada.